Trabalhar em um cemitério à noite não é para qualquer um. Marcos, vigia há quase 5 anos, já tinha ouvido histórias estranhas, mas nunca imaginou que viveria algo que mudaria para sempre sua percepção da morte. Tudo começou em uma madrugada de neblina espessa, quando ele fazia a ronda habitual pelos túmulos antigos. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo rangido das portas do mausoléu principal e pelo vento frio que parecia sussurrar nomes que ninguém conhecia. Ele notou, de repente, que uma lápide recém-aberta, que lembrava uma pequena cruz de madeira, parecia brilhar com uma luz fraca e inexplicável. Aproximou-se, sentindo o coração acelerar, mas nada conseguiu ver além de um borrão de sombras movendo-se dentro do cemitério, como se alguém ou algo estivesse rondando as sepulturas. Enquanto caminhava mais fundo entre os túmulos, Marcos ouviu o som de passos leves, quase como se alguém estivesse seguindo cada movimento seu. Ele olhou para trás e não viu ninguém. Apenas o reflexo da luz da lua nos mármores antigos. Um frio intenso percorreu sua espinha quando percebeu que cada vez que se movia, o som dos passos parecia ecoar mais próximo. Tentou ignorar, lembrando-se de que o cemitério tinha sistemas de segurança e, provavelmente, animais pequenos. Mas o que o deixou realmente tenso foi quando ouviu uma respiração baixa e ofegante, vinda de uma sepultura próxima. Marcos parou, segurou a lanterna firme e aproximou-se devagar. Nada havia. Apenas a terra recém-remexida de um túmulo que ele tinha certeza estar vazio, sem registros de enterro algum. Marcos decidiu continuar a ronda, mas sentiu como se estivesse sendo observado. De repente, um carrinho de ferramentas que ele deixará em um canto distante apareceu à sua frente, parado de forma estranha, como se alguém tivesse empurrado. Ele pensou em voltar e recolher, mas antes que pudesse se mexer, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Girou rapidamente, mas novamente não havia ninguém. O vento parecia se intensificar e trazer consigo sussurros incompreensíveis. Ele tentou se acalmar, lembrando-se de que o cemitério tinha lendas antigas sobre espíritos de pessoas enterradas de forma injusta, almas que vagavam até que fossem lembradas ou vingadas. Marcos sentiu o peso daquelas histórias e percebeu que talvez nunca devesse ter subestimado os relatos de antigos colegas de trabalho. Seguindo pelo cemitério, ele encontrou algo ainda mais perturbador: pegadas descalças sobre túmulos antigos, que não pertenciam a nenhum visitante registrado. Elas terminavam abruptamente, como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido no ar. Marcos sentiu uma pontada de pavor. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas a sensação de estar sendo seguido aumentava a cada passo. De repente, ouviu o choro de uma criança. Um choro real, próximo a um túmulo infantil. O som vinha de dentro do jazigo, e ele sentiu o peito apertar. A lanterna tremia em suas mãos, mas ele não podia simplesmente fugir. Aproximou-se do túmulo e, quando a luz da lanterna iluminou a lápide, o choro cessou, deixando apenas o silêncio pesado da madrugada. Marcos decidiu então verificar o mausoléu antigo, famoso por ser palco de estranhos relatos. Quando entrou, uma luz fraca acendeu-se sozinha dentro do corredor principal, projetando sombras que pareciam se mover por conta própria. Ele tentou ligar para a portaria, mas o rádio só devolvia respostas que não faziam sentido, palavras desconexas e vozes que pareciam zombar dele. O coração de Marcos disparou. Ouviu passos lentos atrás dele, aproximando-se a cada instante. Virou-se, mas não havia nada, apenas o eco dos passos nos corredores de pedra. Foi nesse momento que ele percebeu que o tempo ali parecia se distorcer. Relógio algum parecia certo, e o frio se tornava mais intenso a cada segundo. No auge do medo, Marcos percebeu uma figura parada no portão do cemitério, observando-o. A silhueta não tinha contornos claros, mas ele sentiu que não era humana. Antes que pudesse reagir, ouviu uma voz sussurrar seu nome, e o carrinho de ferramentas que antes se movia sozinho agora deslizava lentamente em sua direção. Sem conseguir raciocinar, correu para fora, sentindo que algo perseguia, mas ao olhar para trás, nada havia. Desde aquela noite, ele nunca mais conseguiu fazer ronda sozinho, sempre evitando o turno da madrugada. E, mesmo quando não estava trabalhando, sentia que algo continuava ali, entre os túmulos, observando, esperando que a noite caísse novamente.
Rafael, novo funcionário noturno de um cemitério antigo da cidade, ainda estava se acostumando com a solidão e o silêncio quase palpável que cercava as sepulturas. Na primeira semana, ele notou que algumas áreas eram diferentes. O ar parecia mais denso, o frio mais cortante, e, em certas noites, ouvia sussurros vindos do mausoléu mais antigo, onde ninguém entrava há décadas. No início, achou que fossem apenas o vento ou a acústica das paredes de pedra. Mas em uma noite de lua cheia, decidiu caminhar até lá, para testar sua coragem. Cada passo que dava fazia o som de seus próprios passos ecoar por corredores vazios e úmidos, e ele sentiu que alguém ou algo seguia sem ser visto. Ao chegar próximo ao mausoléu, Rafael notou que a porta de ferro estava entreaberta, algo estranho, já que ela sempre era trancada. Um cheiro forte de terra úmida misturado a um odor indefinível tomou conta do ambiente, provocando arrepios por todo o corpo. Ele sentiu o impulso de voltar, mas a curiosidade falou mais alto. Ao empurrar a porta, uma corrente de ar gelado soprou em seu rosto e a sombra de algo alto se projetou contra a parede. Rafael acendeu a lanterna, iluminando corredores estreitos e túmulos antigos, mas não viu nada, apenas o eco de passos que não eram os seus. Cada passo parecia vir de todos os lados, e o sussurro se tornou audível, palavras desconexas, mas carregadas de angústia, como se alguém implorasse por socorro. Enquanto caminhava pelo corredor principal do mausoléu, Rafael começou a notar inscrições nas paredes que não estavam ali nos registros, nomes riscados e datas de falecimento que não constavam em nenhum livro oficial. A sensação de ser observado aumentava a cada segundo. De repente, ouviu um leve arrastar vindo de um canto escuro. Aproximou-se com cuidado e percebeu um pequeno objeto metálico no chão. Parecia uma chave antiga, coberta de ferrugem, que emitia um som estranho ao tocar o chão, como se vibrasse sozinho. Rafael sentiu um calafrio intenso. Antes que pudesse pegar a chave, ouviu um grito abafado e distante, que parecia vir de dentro de um túmulo fechado, fazendo recuar em pânico. Com o coração acelerado, Rafael decidiu que era hora de sair. Mas a porta pela qual entrou parecia ter desaparecido, substituída por uma parede fria e sólida. Ele tentou ligar para a portaria, mas o rádio só devolvia estática e palavras que pareciam ecoar sua própria voz, repetindo seus pensamentos mais íntimos. O sussurro se transformou em um choro intenso e desesperado, cercando-o por todos os lados. Sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros, como se tentassem puxá-lo para dentro das paredes de pedra. Cada tentativa de gritar era abafada pelo ar pesado e gélido, e Rafael começou a perceber que estava em um lugar onde tempo e espaço não funcionavam como fora dali. Em meio ao desespero, Rafael notou uma figura parada no fundo do corredor. Alta, esguia, sem rosto definido, mas com uma presença esmagadora. Tentou se aproximar, mas a figura se moveu rapidamente, atravessando paredes e desaparecendo em um piscar de olhos. Nesse instante, o chão tremeu levemente e ele sentiu correntes frias envolvê-lo. Algo começou a sussurrar seu nome repetidamente, mas de forma que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Rafael finalmente encontrou a porta de saída, mas ao abri-la, deu de cara com o cemitério vazio, exatamente como se nada tivesse acontecido. O silêncio era tão profundo que ele quase podia ouvir seu próprio coração disparando. Rafael voltou para a portaria, exausto e pálido, e contou tudo ao supervisor. Mas ninguém acreditou totalmente. Alguns funcionários antigos apenas balançaram a cabeça, sabendo que ele tinha visto o que muitos não queriam admitir, que o cemitério guardava segredos e entidades que não descansam, que os mausoléus antigos e túmulos esquecidos podem se abrir para dimensões desconhecidas durante a madrugada. Desde então, Rafael nunca mais trabalhou sozinho à noite. Sempre que passava pelo mausoléu, sentia um olhar invisível, esperando que ele voltasse para enfrentar novamente o que havia presenciado, como se o cemitério nunca o deixasse esquecer a noite em que os sussurros quase levaram para sempre. Luciana começou a trabalhar como vigilante noturna em um cemitério antigo e isolado, conhecido entre os moradores como o cemitério que nunca dorme. Desde o primeiro dia, sentiu uma sensação estranha, como se o ar carregado de silêncio estivesse observando cada movimento seu. As árvores altas balançavam sem vento, e sombras se projetavam de forma errática sobre os túmulos desgastados pelo tempo. Durante sua primeira ronda, ela percebeu que algumas lápides antigas tinham sinais de desgaste recentes, como se alguém tivesse passado a mão sobre elas nas últimas horas. O coração acelerou quando ela ouviu o ranger de uma porta de mausoléu que deveria estar trancada. Um frio cortante percorreu sua espinha,
e a curiosidade a fez caminhar em direção ao som, iluminando cada detalhe com sua lanterna, sentindo que algo a observava de perto. Ao se aproximar do mausoléu, Luciana notou uma luz fraca vindo de dentro, impossível de ter sido ligada por alguém. A porta parecia mover-se sozinha, abrindo-se com um rangido que ecoava pelos corredores vazios. Entrando cautelosamente, ela viu sombras dançando nas paredes, apesar de não haver vento. Passos leves começaram a se aproximar, mas não havia ninguém à vista. Um sussurro baixo e desesperado preencheu o ambiente, repetindo seu próprio nome, como se algo soubesse exatamente quem ela era. Cada vez que Luciana tentava avançar, os sussurros aumentavam e um odor de terra molhada se misturava ao ar frio, criando uma sensação de presença inquietante. Um frio intenso tomou conta de seu corpo, e ela percebeu que algo ali não queria ser perturbado. Luciana seguiu pelo corredor principal, encontrando pequenas inscrições nas paredes de pedra que não estavam nos registros do cemitério. Nomes e datas apagadas à mão, algumas com datas futuras, deixavam claro que algo sobrenatural interferia naquele lugar. De repente, um carrinho de ferramentas que ela havia deixado no pátio apareceu em um canto do mausoléu, parado de forma estranha, como se tivesse sido empurrado por mãos invisíveis. O coração disparou quando um barulho de terra mexendo chamou sua atenção. Olhou para um túmulo recém-fechado e viu a tampa tremer levemente, como se algo tentasse sair. A lanterna piscou, e ela sentiu uma presença atrás de si, mas ao se virar, não havia nada além de sombras alongadas. A tensão aumentou quando Luciana ouviu passos se aproximando, mas nenhum som de sapato tocava o chão. Um choro de criança começou a ecoar, vindo de um túmulo infantil que estava isolado no canto mais antigo do cemitério. Aproximando-se, ela percebeu que a terra parecia ser mexida de dentro para fora, como se algo tentasse emergir. Um vento gelado atravessou o corredor e apagou a luz da lanterna, deixando-a na escuridão total. Luciana sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros, e um sussurro desesperado repetia palavras incompreensíveis. Seu instinto dizia para correr, mas algo a mantinha paralisada, como se estivesse hipnotizada pelo medo. No auge do pânico, Luciana viu uma figura alta e indistinta surgindo entre os túmulos, observando cada movimento seu. Ela tentou gritar, mas o som parecia ser engolido pelo ar pesado do cemitério. A figura se moveu com velocidade sobrenatural, atravessando paredes e desaparecendo em um instante. Ao mesmo tempo, as inscrições nas paredes começaram a brilhar fracamente, projetando sombras que se contorciam de forma antinatural. Luciana percebeu que estava em um espaço onde o tempo e a lógica não funcionavam. Relógios giravam sem sentido, sombras pareciam ter vida própria, e os sussurros repetiam seu nome em diferentes tons, confundindo sua percepção. Cada passo que dava ecoava como se estivesse andando em círculos infinitos. Exausta e aterrorizada, Luciana finalmente encontrou a saída do mausoléu. Ao atravessar o portão do cemitério, sentiu o ar voltar ao normal, mas a sensação de ser observada não desapareceu. Desde aquela noite, ela nunca mais trabalhou sozinha à noite, sempre evitando os turnos mais silenciosos e escuros. Apesar de estar fora do cemitério, sentia que algo continuava ali, entre as sepulturas, como se estivesse esperando por aqueles que ousassem desafiar a escuridão. A experiência marcou profundamente. Aprendeu que cemitérios à noite guardam segredos que não pertencem ao mundo dos vivos, e que, muitas vezes, as sombras que se movem silenciosas não são meros reflexos ou fantasmas de histórias antigas, mas entidades que observam, esperam e testam a coragem de quem se aproxima. André era novo na função de vigia noturno em um cemitério isolado, conhecido entre os moradores antigos como Cemitério das Almas Perdidas. Nas primeiras noites, ele sentiu o peso do silêncio e o ar úmido que parecia penetrar até os ossos. Cada sombra projetada pelas lápides antigas causava calafrios, e o ranger das portas dos mausoléus soava como passos de algo invisível. Numa madrugada especialmente fria, enquanto patrulhava a área mais antiga, percebeu uma sepultura recém-aberta que não constava nos registros. O vento soprava forte, trazendo um sussurro baixo que parecia chamar seu nome. André hesitou, mas a curiosidade falou mais alto, e ele se aproximou com a lanterna em mãos, sentindo cada vez mais a presença de algo que parecia observá-lo de dentro do próprio cemitério. Ao alcançar a sepultura, o chão parecia tremer levemente, e um odor de terra molhada misturado a algo indefinível tomou conta do ambiente. André percebeu que não estava sozinho. Sombras se moviam entre as lápides, mas não podiam ser vistas claramente,
como se fossem meros reflexos distorcidos. Um barulho de passos lentos se aproximou, mas ninguém surgia. Tentou se acalmar, lembrando-se de que animais poderiam estar causando sons, mas o frio intenso e os sussurros insistentes pareciam desafiar qualquer explicação racional. Cada passo que ele dava fazia com que o ambiente ao redor mudasse sutilmente, como se o cemitério inteiro estivesse vivo e observando cada movimento seu. Seguindo pela trilha de pedras desgastadas, André encontrou um mausoléu antigo, famoso por ser o epicentro de relatos sobrenaturais. A porta de ferro estava entreaberta e rangia sozinha. Ao entrar, a lanterna revelou inscrições nas paredes que não estavam nos registros, nomes apagados e datas que ainda não haviam chegado. Algo parecia mexer-se nas sombras, e André sentiu uma presença próxima, invisível, mas opressora. O rádio que levava para comunicar-se com a portaria começou a emitir estática e vozes que repetiam seus pensamentos, deixando claro que ele não estava apenas fisicamente cercado, mas também mentalmente pressionado por algo desconhecido. O ambiente parecia distorcer-se, e a percepção de tempo desaparecia a cada segundo. No corredor mais escuro do mausoléu, André ouviu o choro de uma criança vindo de um túmulo infantil isolado. Aproximando-se com cautela, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, mas ao se virar, não havia ninguém. A lanterna tremia em suas mãos, e a sombra de algo alto passou rapidamente atrás dele, desaparecendo em um instante. O choro aumentou, tornando-se um grito abafado que reverberava pelos corredores de pedra, e uma sensação de desespero tomou conta de André. Ele tentou recuar, mas cada passo parecia ecoar infinitamente, como se estivesse andando em círculos dentro de um espaço que não obedecia às leis normais da física. A figura que André tinha visto antes começou a se materializar lentamente, alta, esguia, sem traços faciais definidos, mas com uma aura sufocante que o paralisou. Ele sentiu correntes invisíveis envolverem seu corpo, impedindo qualquer movimento. Sussurros continuavam a ecoar seu nome em tons variados, provocando confusão e pavor. As inscrições nas paredes começaram a brilhar fracamente, projetando sombras que se contorciam em formas grotescas. O tempo parecia congelado, e cada tentativa de gritar ou correr era inútil, como se o cemitério inteiro estivesse brincando com ele, testando sua coragem e resistência. Quando finalmente conseguiu alcançar a saída, André sentiu que algo permanecia observando. O portão do cemitério se abriu, e ele correu sem olhar para trás, sentindo que a própria escuridão poderia engoli-lo a qualquer momento. Desde aquela noite, ele nunca mais trabalhou sozinho, sempre evitando os turnos mais silenciosos. No entanto, mesmo fora do cemitério, a sensação de ser seguido persistia. Sombras sutis apareciam em seus reflexos, e sussurros leves ecoavam quando ele estava sozinho. André aprendeu da forma mais difícil que cemitérios à noite guardam segredos que não pertencem ao mundo dos vivos, e que, muitas vezes, aqueles que desafiam a escuridão despertam presenças que não conhecem limites entre a vida e a morte. Gabriel era responsável pela manutenção noturna de um cemitério antigo no interior da cidade. Desde a primeira noite, sentiu algo estranho no ar. O silêncio era absoluto, e a sensação de estar sendo observado não o deixava. Durante a ronda, percebeu que algumas lápides pareciam recentes, embora não houvesse registro algum de enterros. Um vento frio atravessava o local, trazendo consigo sussurros quase imperceptíveis, como se alguém chamasse pelo seu nome. Gabriel sentiu o coração acelerar, mas continuou andando, tentando ignorar a sensação de que algo se movia entre as sombras, seguindo cada um de seus passos. À medida que se aprofundava na área mais antiga, percebeu que os sussurros se tornavam mais claros, formando palavras desconexas que pareciam implorar por atenção. Ao chegar próximo ao mausoléu abandonado, Gabriel percebeu que a porta estava entreaberta, algo impossível, já que era trancada por fora. Ao empurrá-la lentamente, ouviu o ranger metálico ecoar pelo corredor escuro, iluminado apenas por sua lanterna. Dentro, sombras dançavam nas paredes, embora não houvesse vento. O rádio que levava começou a emitir estática, misturada a vozes que repetiam seus próprios pensamentos. Gabriel sentiu uma presença ao seu lado, mas ao se virar, nada havia. O frio aumentou, gelando suas mãos e pernas, e os sussurros tornaram-se gritos abafados, vindos de todas as direções, deixando claro que ele não estava sozinho. Cada passo no corredor parecia fazê-lo avançar e recuar ao mesmo tempo, confundindo totalmente sua percepção. Enquanto tentava avançar,
Gabriel viu uma série de pegadas descalças sobre os túmulos antigos, que terminavam abruptamente, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Aproximando-se de uma lápide infantil, ouviu o choro real de uma criança, mas o local estava vazio. O chão tremeu levemente e uma sombra alta passou rapidamente atrás dele, desaparecendo antes que pudesse ser iluminada pela lanterna. Um barulho de terra mexendo chamou sua atenção. O túmulo recém-fechado parecia mover-se sozinho, como se algo dentro tentasse escapar. Gabriel sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros e um arrepio percorreu toda sua espinha, fazendo com que seu corpo travasse, mas sua mente insistia em buscar explicações para tudo que via. Em desespero, ele tentou recuar, mas percebeu que o espaço dentro do mausoléu parecia distorcido. Corredores que antes eram curtos se alongavam infinitamente, e portas que lembrava de ter passado desapareciam misteriosamente. Sussurros agora se misturavam a risadas abafadas, ecoando pelos túmulos antigos. Gabriel sentiu-se cercado por algo invisível, mas presente. Cada vez que respirava, a pressão aumentava, como se estivesse sendo comprimido por mãos invisíveis. Sua lanterna piscava, iluminando formas que se contorciam nas paredes, e o choro da criança transformou-se em um grito desesperado, aumentando o terror que consumia seu coração. De repente, uma figura alta, sem rosto definido, surgiu entre as sombras, olhando diretamente para Gabriel. Tentou se mover, mas estava paralisado, sentindo correntes invisíveis prendendo-o ao chão. O sussurro agora repetia seu nome em vários tons, confundindo sua mente e provocando medo intenso. As inscrições nas paredes começaram a brilhar fracamente, revelando nomes e datas de pessoas que ele nunca conheceu, algumas nem sequer registradas nos livros do cemitério. Cada passo que ele dava ecoava infinitamente, como se estivesse caminhando em círculos dentro de uma dimensão desconhecida. Gabriel percebeu que o cemitério à noite não era apenas um lugar de descanso, mas um ponto de contato entre o mundo dos vivos e presenças que não deveriam ser perturbadas. Finalmente, Gabriel encontrou a saída do mausoléu, e ao atravessar o portão, o ambiente voltou ao normal. No entanto, ele nunca mais conseguiu trabalhar sozinho, sempre evitando os turnos da madrugada. Mesmo fora do cemitério, sentia que algo continuava a observá-lo. Sombras sutis apareciam em seus reflexos e sussurros leves ecoavam quando estava sozinho. Ele aprendeu que cemitérios antigos guardam segredos que não pertencem ao mundo dos vivos, e que desafiar a escuridão pode trazer consequências que nenhum ser humano está preparado para enfrentar. Cada lápide, cada túmulo, parecia agora murmurar histórias que jamais deveriam ser contadas, deixando Gabriel marcado para sempre pela experiência aterrorizante que viveu entre as sepulturas à noite. Ricardo, funcionário noturno de um cemitério antigo na periferia da cidade, sempre ouviu histórias de colegas sobre estranhos fenômenos à meia-noite. Na sua primeira semana, decidiu ignorar os avisos, acreditando que fossem apenas lendas para assustar novatos. Mas, em uma noite fria e nebulosa, ao fazer a ronda, percebeu algo incomum. O mausoléu mais antigo tinha sua porta entreaberta, mesmo sabendo que estava trancada desde o dia anterior. Um vento gelado atravessou o portão, carregando sussurros distantes que pareciam chamar seu nome. Cada passo que dava em direção ao mausoléu fazia o silêncio ficar mais pesado, quase sufocante, como se o próprio cemitério estivesse respirando em volta dele, esperando que ele cruzasse a linha entre a realidade e o desconhecido. Ricardo empurrou lentamente a porta de ferro, que rangeu alto, ecoando por corredores escuros e úmidos. A lanterna iluminava túmulos antigos, cujas lápides estavam cobertas de musgo e marcas que pareciam recentes. Um barulho de passos começou a acompanhá-lo, mas ele sabia que estava sozinho. Sentiu algo tocar sua mão, mas ao olhar, nada havia. Vozes baixas e distorcidas começaram a sussurrar seu nome, misturadas a palavras incompreensíveis que pareciam sair das próprias paredes. Ricardo percebeu que não estava apenas no mausoléu. Estava dentro de um espaço onde o tempo e a lógica pareciam distorcidos, onde cada sombra tinha vida própria e cada ruído aumentava a sensação de presença invisível, mas real. Avançando com cautela, Ricardo encontrou inscrições nas paredes que nunca haviam sido registradas nos livros do cemitério, nomes riscados, datas futuras e símbolos estranhos. Ao tocar uma das lápides, sentiu o chão tremer levemente, e uma brisa gélida percorreu seu corpo. Ouviu um choro infantil vindo de um túmulo isolado, acompanhado de leves batidas na terra, como se algo tentasse emergir. A lanterna começou a piscar,
revelando sombras que se contorciam de forma antinatural. Ricardo tentou recuar, mas sentiu correntes invisíveis envolvendo suas pernas, prendendo-o ao chão, enquanto sussurros aumentavam, tornando-se gritos abafados que ecoavam pelo mausoléu inteiro. No ápice do terror, uma figura alta e indistinta surgiu no corredor, observando cada movimento de Ricardo. Sem rosto, mas com uma presença esmagadora, parecia absorver toda a luz ao redor. Ele tentou se mover, mas seu corpo não obedecia. As correntes invisíveis pareciam agora prender também seus braços. As paredes começaram a brilhar fracamente, projetando sombras grotescas que pareciam querer engoli-lo. O choro da criança se transformou em um grito desesperado, e as vozes agora repetiam seus pensamentos mais íntimos, expondo cada medo e insegurança que ele possuía. Ricardo percebeu que aquele mausoléu não era apenas um espaço físico, era um portal que ligava o mundo dos vivos às presenças que nunca descansam. Desesperado, Ricardo fechou os olhos, tentando encontrar uma saída. Quando abriu, percebeu que estava novamente diante do portão do cemitério, sozinho, com o ar finalmente mais leve. Mas a sensação de ser observado permaneceu, tão real quanto o frio que ainda percorria seu corpo. Ele sabia que não era apenas um susto passageiro. O cemitério guardava segredos e entidades que ninguém deveria confrontar. Cada lápide, cada túmulo, era um portal silencioso que podia se abrir a qualquer momento. Ricardo saiu dali abalado, com a certeza de que jamais olharia para um cemitério da mesma forma, e que os sussurros da noite poderiam segui-lo, mesmo fora daquele lugar. A partir daquela noite, Ricardo nunca mais fez rondas sozinho. Sempre havia pelo menos outro funcionário presente, e ele evitava qualquer área do cemitério considerada antiga ou isolada. Mesmo durante o dia, algumas lápides pareciam observá-lo, e sombras sutis apareciam em seus reflexos. Ele aprendeu, de forma traumática, que cemitérios à noite não são apenas lugares de descanso, mas territórios de presenças que testam os vivos. Aquela experiência o marcou para sempre. Qualquer descuido poderia fazer com que ele se tornasse mais um sussurro entre as lápides, perdido entre o mundo dos vivos e o reino dos que não descansam. Carlos trabalhava como vigia noturno em um cemitério antigo há quase 3 anos. Durante esse tempo, ele já tinha ouvido histórias estranhas de outros funcionários, passos entre os túmulos, vozes na madrugada e sombras que pareciam se mover sozinhas. Mas Carlos sempre foi cético. Para ele, tudo não passava de imaginação alimentada pelo silêncio e pela escuridão do lugar. Porém, em uma noite de inverno, durante uma ronda por volta das 2 da manhã, algo diferente aconteceu. A neblina estava tão espessa que mal dava para ver alguns metros à frente. Enquanto caminhava entre as lápides, ele percebeu que uma luz fraca piscava no fundo do cemitério, perto de um setor antigo onde quase ninguém era enterrado há décadas. Aquilo era estranho, porque naquele horário não deveria haver ninguém ali. Curioso e ao mesmo tempo desconfiado, Carlos decidiu investigar. Conforme se aproximava, a luz parecia desaparecer e reaparecer entre os túmulos, como se alguém estivesse andando com uma lanterna muito antiga. O silêncio era tão profundo que o som de seus próprios passos ecoava pelo terreno. De repente, ele ouviu um barulho seco, como se alguém tivesse pisado em galhos logo atrás dele. Carlos parou imediatamente e virou a lanterna para trás. Nada. Apenas as fileiras de lápides cobertas de musgo e a neblina dançando no ar frio. Ele respirou fundo e continuou andando, mas agora tinha certeza de que algo estava errado. A luz que ele havia visto antes agora parecia estar ainda mais distante, como se estivesse tentando levá-lo para algum lugar. Ao chegar na área mais antiga do cemitério, Carlos percebeu que algo realmente não estava certo. Várias lápides estavam ligeiramente deslocadas, como se alguém tivesse mexido nelas recentemente. O estranho era que não havia sinais de visitantes ou vandalismo. Foi então que ele ouviu um som baixo vindo do chão, como batidas abafadas. Carlos apontou a lanterna para um túmulo próximo e sentiu o coração disparar. A terra parecia estar se movendo lentamente, como se algo estivesse pressionando por baixo. O vigia deu um passo para trás, tentando encontrar uma explicação lógica, mas naquele instante uma voz sussurrou bem perto de seu ouvido. Não era um vento, não era eco, era claramente uma voz chamando seu nome. O medo começou a dominar Carlos, mas antes que ele pudesse correr, um som metálico ecoou no portão principal do cemitério, como se alguém tivesse entrado.
Ele correu até lá pensando que poderia ser um intruso, mas quando chegou não havia ninguém. O portão estava fechado exatamente como antes. Ao virar-se para voltar à ronda, percebeu algo que fez seu corpo gelar completamente. Pegadas molhadas surgiam no chão, uma após a outra, bem na sua frente, como se alguém invisível estivesse caminhando pelo cemitério. As pegadas seguiam diretamente para o setor antigo, o mesmo lugar onde ele tinha ouvido as batidas vindas do túmulo. Carlos seguiu as pegadas com a lanterna tremendo em suas mãos. Elas pararam diante de um mausoléu enorme, coberto por rachaduras e plantas que cresciam entre as pedras. A porta de ferro começou a se mover lentamente sozinha, abrindo com um rangido profundo. Lá dentro, o ar era ainda mais frio. No fundo do corredor, ele viu uma silhueta parada, imóvel, olhando em sua direção. Carlos tentou falar, perguntar quem estava ali, mas sua voz simplesmente não saía. A figura começou a se mover lentamente, e conforme se aproximava, ele percebeu algo impossível. Não havia rosto, apenas uma escuridão profunda onde deveriam estar os olhos. Desesperado, Carlos correu para fora do mausoléu e atravessou o cemitério o mais rápido que conseguiu. Quando finalmente chegou à guarita, trancou a porta e ficou esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, contou o que tinha acontecido para o supervisor, mas os funcionários mais antigos não pareceram surpresos. Um deles apenas disse que aquilo acontece às vezes, principalmente perto das 3 da manhã, quando algumas presenças parecem refazer o caminho que faziam quando estavam vivas. Carlos continuou trabalhando ali por mais algumas semanas, mas nunca mais fez a ronda naquele setor, porque até hoje, quando o relógio se aproxima das 3 da manhã, ele ainda consegue ver uma luz fraca caminhando lentamente entre os túmulos. Marcos trabalhava como zelador noturno em um cemitério antigo localizado na saída da cidade. Ele já estava acostumado com o silêncio da madrugada, com o som do vento passando entre as árvores e com o render ocasional de portões enferrujados. Para ele, aquilo tudo fazia parte da rotina. Porém, em uma madrugada particularmente fria, algo diferente aconteceu. Enquanto fazia sua ronda habitual por volta das 2h40 da manhã, Marcos percebeu algo estranho logo na entrada do setor mais antigo do cemitério. Um túmulo que havia sido fechado naquela mesma tarde parecia aberto. A tampa de concreto estava levemente deslocada, como se alguém tivesse tentado empurrá-la de dentro para fora. Marcos franziu a testa, tentando entender como aquilo poderia ter acontecido, já que aquele tipo de estrutura pesava centenas de quilos. Ele se aproximou lentamente, iluminando o túmulo com sua lanterna. O chão ao redor estava intacto, sem pegadas, sem sinais de ferramentas, sem qualquer indício de que alguém tivesse mexido ali. O silêncio era absoluto. Marcos tentou empurrar a tampa de volta ao lugar, mas ela não se movia nem 1 centímetro. Foi então que ele ouviu um som vindo de dentro, uma batida seca, lenta, como se alguém estivesse batendo de baixo para cima. O zelador congelou. Durante alguns segundos ele tentou convencer a si mesmo de que poderia ser algum animal preso ali dentro, mas aquilo não fazia sentido. O túmulo era totalmente selado. Mesmo assim, a batida aconteceu novamente. 3 toques lentos, pausados, e depois silêncio. O coração de Marcos começou a bater mais rápido. Ele deu um passo para trás, tentando decidir se deveria chamar ajuda pelo rádio. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. A tampa de concreto se moveu alguns milímetros sozinha, produzindo um som pesado de pedra raspando. Marcos ficou imóvel, incapaz de reagir. O ar ao redor parecia mais frio de repente, e uma leve névoa começou a surgir entre as lápides. De dentro da abertura escura do túmulo saiu um sopro gelado, acompanhado por um cheiro forte de terra úmida. A lanterna tremia em sua mão enquanto ele apontava a luz para dentro da abertura, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão. Assustado, Marcos decidiu se afastar e avisar o supervisor pelo rádio. Porém, assim que tentou falar, o aparelho começou a emitir apenas estática. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Foi nesse momento que ele ouviu passos atrás dele. Passos lentos, arrastados, caminhando entre as lápides. Marcos virou rapidamente a lanterna naquela direção, mas não viu ninguém. Ainda assim, os passos continuavam, cada vez mais próximos. O som parou exatamente atrás dele.
Quando Marcos se virou novamente, algo havia mudado. O túmulo que estava aberto agora estava completamente fechado, exatamente como antes. Confuso e assustado, Marcos caminhou lentamente até o túmulo outra vez. Ele passou a mão pela tampa de concreto, verificando se realmente estava no lugar. Estava totalmente selada. Nenhuma abertura, nenhum sinal de movimento. Foi então que ele notou algo que fez seu estômago gelar: marcas de mãos na terra ao lado da lápide. Não eram marcas cavadas, eram impressões, como se alguém tivesse saído dali e apoiado as mãos no chão para se levantar. Marcos apontou a lanterna ao redor, iluminando as fileiras de túmulos. Durante alguns segundos não havia nada, até que ele viu uma silhueta parada entre duas lápides mais distantes. A figura estava completamente imóvel, parcialmente escondida pela neblina. Marcos tentou focar a lanterna, mas a silhueta simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O resto da noite passou lentamente, e Marcos não teve coragem de voltar ao setor antigo. Na manhã seguinte, quando os outros funcionários chegaram, ele contou o que tinha acontecido. Alguns riram, mas os trabalhadores mais antigos apenas ficaram em silêncio. Um deles disse algo que Marcos nunca esqueceu: naquele setor existia um túmulo muito antigo, onde anos atrás haviam acontecido coisas que ninguém gostava de comentar. Desde então, Marcos continua trabalhando no cemitério, mas sempre que passa perto daquele túmulo específico, ele evita olhar diretamente para ele. Porque às vezes, no meio da madrugada, ele jura ouvir batidas vindas debaixo da terra. Eduardo trabalhava como vigia noturno em um cemitério municipal há pouco mais de um ano. Apesar das histórias que os moradores da região costumavam contar, ele nunca tinha presenciado nada realmente estranho. Para Eduardo, o cemitério à noite era apenas um lugar silencioso, cheio de árvores antigas e lápides que carregavam décadas de histórias. Porém, em uma madrugada silenciosa de terça-feira, durante sua ronda de rotina por volta das 3 da manhã, algo diferente chamou sua atenção. Enquanto caminhava por um dos corredores de túmulos, iluminando o caminho com sua lanterna, ele percebeu uma sombra se movendo entre as lápides ao fundo. No início, pensou que pudesse ser algum visitante ou até um morador de rua que tivesse pulado o muro. Mas havia algo estranho. A sombra parecia se mover rápido demais, e de um jeito que não parecia humano. Eduardo decidiu seguir na direção da sombra para verificar o que estava acontecendo. Conforme caminhava, o silêncio do cemitério parecia se tornar ainda mais pesado. O som de seus passos ecoava pelo terreno vazio, misturando-se com o barulho distante das folhas sendo arrastadas pelo vento. Quando chegou ao local onde havia visto a sombra, não encontrou ninguém. Apenas fileiras de lápides antigas e algumas árvores retorcidas que projetavam formas estranhas no chão. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, e começou a pensar que talvez fosse apenas sua imaginação. Mas então, enquanto virava para voltar ao caminho principal, viu novamente a mesma sombra. Agora passando rapidamente atrás de um mausoléu. Dessa vez Eduardo teve certeza de que não estava imaginando coisas. Ele caminhou até o mausoléu com passos mais rápidos, sentindo uma estranha sensação de inquietação crescer dentro dele. Quando virou o feixe da lanterna para trás do prédio de pedra, encontrou apenas o vazio. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Porém, no chão de terra havia algo estranho: pegadas. Pegadas que surgiam no chão uma após a outra, como se alguém invisível estivesse caminhando lentamente. Eduardo observou aquilo sem acreditar. As marcas apareciam sozinhas, 1, 2, 3, seguindo diretamente por um corredor estreito entre os túmulos mais antigos do cemitério. O vigia decidiu seguir as pegadas, mesmo com medo crescendo dentro dele. Conforme avançava pelo corredor de lápides antigas, a sensação de frio aumentava de forma inexplicável. O ar parecia mais pesado, quase difícil de respirar. As pegadas continuavam surgindo à sua frente, guiando cada vez mais para dentro da parte mais esquecida do cemitério. De repente, elas pararam, bem diante de um túmulo extremamente antigo, cuja lápide estava tão desgastada que mal dava para ler o nome gravado nela. Eduardo aproximou a lanterna, tentando enxergar melhor, mas nesse momento algo se moveu atrás dele. Eduardo virou rapidamente a lanterna, mas não viu nada. Ainda assim, tinha certeza absoluta de que não estava sozinho.
O silêncio ao redor parecia pulsar, como se o próprio cemitério estivesse observando cada movimento dele. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. Sua própria sombra estava sendo projetada no chão pela lanterna, mas havia outra sombra ao lado dela. Uma sombra mais alta, parada, imóvel, como se estivesse ao seu lado. Eduardo virou a lanterna para todos os lados, tentando encontrar a origem daquela silhueta, mas não havia ninguém ali. O desespero tomou conta dele. Eduardo começou a caminhar rapidamente de volta para a guarita, tentando não olhar para trás. Cada passo parecia ecoar alto demais no silêncio da madrugada. Quando finalmente chegou à entrada do cemitério, virou-se pela última vez para olhar o caminho que havia percorrido. E foi nesse momento que ele viu novamente a mesma sombra entre os túmulos, parada, observando. Desde aquela noite, Eduardo nunca mais fez ronda sozinho. Ele continua trabalhando no cemitério, mas sempre evita aquele corredor específico. Porque às vezes, quando a madrugada fica silenciosa demais, ele ainda consegue ver uma sombra caminhando lentamente entre as lápides, mesmo quando não há ninguém ali. O áudio foi encontrado dentro de um cartão de memória perdido no estacionamento de um hospital desativado. O prédio estava fechado há anos, mas ainda atraía curiosos que exploravam corredores abandonados em busca de registros assustadores. Um estudante de audiovisual decidiu verificar o conteúdo do cartão antes de formatá-lo, imaginando encontrar apenas fotos antigas ou vídeos corrompidos. Havia apenas um arquivo de áudio, com duração de 4 minutos e 22 segundos. O nome era automático, gerado por um gravador digital. Ao apertar play, os primeiros segundos revelaram passos ecoando por um corredor amplo, com reverberação típica de paredes revestidas de azulejo. O som indicava que quem gravava estava sozinho. A respiração era leve, controlada. Então a voz surgiu, dizendo em tom baixo que estava no antigo setor de internação, tentando registrar qualquer ruído estranho para provar que os relatos sobre o local eram um exagero. Durante o primeiro minuto, nada parecia fora do comum além do eco dos próprios passos. Em determinado momento, o gravador captou o som distante de algo metálico caindo no chão. O homem parou imediatamente. A respiração ficou mais audível. Ele comentou que o som parecia ter vindo do fim do corredor, onde as luzes não alcançavam mais. Decidiu continuar andando. Cada passo produzia um eco oco e prolongado. Então algo diferente começou a surgir no fundo do áudio. Um ruído intermitente, semelhante ao som de um monitor hospitalar antigo tentando ligar sem energia suficiente. Um bip fraco, irregular. O homem afirmou que não havia eletricidade no prédio. Mesmo assim, o som persistia. E a cada novo bip, parecia estar mais próximo. No minuto 2 da gravação, o bip cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi intenso, pesado. Então surgiu algo que não estava ali antes, uma segunda sequência de passos. Não era eco. O padrão era diferente. Enquanto os passos do homem eram firmes e espaçados, os novos eram arrastados e levemente mais rápidos. O homem percebeu. Sua respiração acelerou. Ele perguntou em voz alta se havia mais alguém ali. Nenhuma resposta verbal veio. Mas os passos continuaram, acompanhando o ritmo dele à distância constante. Quando ele parava, os passos também paravam. Quando ele andava, eles voltavam. O padrão se repetiu 3 vezes, até que ele decidiu correr. A gravação ficou instável, com o microfone captando a vibração dos movimentos bruscos. O eco do corredor se intensificou. O homem dizia que conseguia ouvir algo respirando atrás dele. Não era imaginação. O som estava claramente registrado no áudio. Uma respiração profunda, irregular, ecoando pelo corredor vazio. De repente, houve um impacto forte, como se ele tivesse esbarrado em uma maca esquecida. O gravador caiu no chão, mas continuou funcionando. Agora, captava o ambiente de um ângulo baixo, próximo ao piso frio. Os passos arrastados se aproximaram lentamente do aparelho. Pararam a poucos centímetros do microfone. E então, pela primeira vez, uma voz diferente surgiu. Baixa, rouca, sem emoção. A voz disse apenas: "Você voltou."
O homem, ofegante, murmurou que nunca tinha estado ali antes. A resposta veio imediatamente, no mesmo tom neutro. Voltou para ouvir. O áudio captou o som de algo metálico sendo arrastado pelo chão, como se uma maca estivesse sendo empurrada lentamente. O homem começou a se afastar, mas parecia desorientado. Seus passos ecoavam em direções inconsistentes, como se o corredor tivesse mudado de configuração. A respiração profunda continuava presente, mais próxima do que nunca. E então o antigo som de monitor hospitalar retornou, agora alto e contínuo, como um alerta disparado. O bip não era mais irregular. Era constante. Agudo. Nos últimos 30 segundos da gravação, o som do monitor atingiu um pico e, de repente, cessou completamente. O silêncio foi interrompido por um ruído que parecia tecido sendo puxado sobre metal. O homem sussurrou que algo estava tocando seu ombro. O microfone captou o som de dedos deslizando pelo tecido da jaqueta dele. E então, muito próximo do gravador, a voz voltou a falar. Fique. A gravação terminou com um estalo abrupto, como se o aparelho tivesse sido desligado manualmente. Nenhum vídeo correspondente foi encontrado no cartão de memória. Nenhuma identificação do dono do gravador. Mas até hoje, quem ouve o áudio com atenção percebe um detalhe inquietante no fundo dos segundos finais. Uma terceira respiração, muito leve, quase imperceptível, sincronizada perfeitamente com a de quem está escutando.